Finalmente, o acordo entre Líbano e Israel foi estabelecido, um acordo de cessar-fogo, mas já adianto que é uma paz bastante frágil, vamos entender aqui exatamente como. Enquanto isso, o Hamas, liderança ali da faixa de Gaza, tenta fazer com que os Estados Unidos consigam mediar a situação parecida em relação aos dois territórios. Benjamin Netanyahu garante que agora que o Líbano deixou de ser um grande problema, o objetivo vai ser combater os iranianos. Trump, futuro presidente dos Estados Unidos, já começa a admitir tarifas mais altas para os chineses, gerando uma grande guerra comercial entre os dois países, agora pela questão dos opioides, do fentanil em direção à sociedade americana, enquanto garante que a Península Coreana deve ter uma situação de apaziguamento justamente porque a equipe do governo Trump vai negociar com seu amigo Kim Jong-un. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também da postura dos russos, que anunciam a assinatura mesmo, tá, do Putin, de uma política que criminaliza políticas antinatalidade numa tentativa de reocupar a Rússia como um todo, principalmente a mão de obra adulta, e também dados sobre o míssil Oreshnik, o míssil balístico que foi disparado contra os ucranianos e deve ser utilizado mais uma vez no futuro próximo, que tem a capacidade de 45 bombas de Hiroshima. Para finalizar, falar um pouquinho sobre a situação brasileira, em que o Mauro Vieira garante que as arestas entre França e Brasil foram aparadas, mas a Associação de Agricultura do Brasil pretende abrir uma representação contra os franceses e contra o Carrefour, e o Lula garante que a França não apita mais em nada e que quem manda na União Europeia é justamente a Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Vai lembrar que a gente teve deputado francês chamando a carne brasileira de lixo. Enquanto isso, o dólar chega a encostar na casa dos 5,90 e hoje teremos uma declaração sobre mudanças das políticas fiscais brasileiras. O que será que espera da economia do Brasil? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. Finalmente ela chegou, hein, galera? Black Week, a semana de descontos exclusivos da Insider, que pode te dar até 40% de desconto mais frete grátis nas melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, que são as roupas da Insider, inclusive parceiraça aqui de longa data do canal, tá? Com o desconto que eu estou disponibilizando para vocês, vocês podem ter acesso aos best-sellers da marca, tá? Tô falando, por exemplo, de tech t-shirt, tanto a gola normal, como, por exemplo, essa gola V que eu tô usando, que eu adoro, inclusive. Você tem ali também as cuecas, as meias, bermudas, também tem vestimenta feminina, masculina, todos os tamanhos e cores disponíveis. Galera, de verdade, tá? Aproveita, porque não vai se repetir. Eu, por exemplo, com essa tech t-shirt, eu assim, me dou muito bem porque é uma roupa de muita tecnologia e eu que falo bastante, comunico bastante, preciso de uma coisa altamente confortável, mas que também tem um estilo peculiar aí, né? Um estilo legal. A tech t-shirt com a tecnologia, ela desamassa com o próprio calor do seu corpo e ela desbota muito mais devagar do que as camisetas de algodão convencional. Não fica com aquela gola toda esgarçada, sabe, das camisetas de algodão? Cara, de verdade, é sensacional. Então, pega o link aqui, ó, Prof. Ricardo BF, ou seja, Prof. Ricardo Black Friday, que vai te dar acesso a 40% de desconto em várias peças ali da marca, mais o frete grátis. Mas aproveita e corre, pessoal, porque é por tempo limitado. Antecipa aí suas compras de Natal, compras para você, familiares, enfim, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem acesso a Insider, professor Ricardo recomenda. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, finalmente nós tivemos um acordo, um cessar-fogo, inicialmente de 2 meses, que foi mediado pelos Estados Unidos e também pelos franceses entre Israel e Líbano. Eu já tinha garantido para vocês que isso ia acontecer e os moldes foram exatamente no que eu tinha falado, né? Como que vai funcionar? Se baseia muito na resolução 1701, ou seja, uma resolução que já existia. O acordo, ele se baseia na ideia de que ao sul do rio Litani, um rio super importante que atravessa o Líbano, as únicas forças militares que podem estar posicionadas são forças militares da UNIFIL, ou seja, tropas oficiais da ONU, de uma situação de paz, e também as tropas do Líbano. Vale lembrar, pessoal, que esse acordo também ele prevê que Estados Unidos e França, principalmente, mas eventualmente outros países, também podem fornecer subsídios, ajudas, equipamentos para fortalecer o exército libanês. Porque vai lembrar, hoje, oficialmente falando, o exército do Líbano ele é mais frágil, inclusive, que o próprio exército do Hezbollah. Então, hoje, com o acordo 1701, as forças do Hezbollah não podem ter sua presença identificada, suas forças militares, como grupo político sim, mas como milícia armada não, ao sul do rio Litani.
coisa que já existia na Resolução 1701. Só que em troca também, Israel promete que não vai fazer novos ataques ali no sul do Líbano e muito menos incursões aéreas, terrestres no sul do território, respeitando a soberania local. Novamente, coisa que já estava garantida na Resolução 1701. Ou seja, na prática, é só a aplicação da Blue Line, ou seja, a linha azul que delimita exatamente as fronteiras ali regionais, só que agora com Israel e também o Hezbollah e o Líbano, respeitando os preceitos que foram estabelecidos. Por que eu falo para vocês que é uma paz muito frágil? Porque por mais que existam garantidores agora, né, além das forças da ONU, como Estados Unidos, como a França, enfim, já tivemos palavras do Benjamin Netanyahu deixando explícito: se o Hezbollah violar e quiser se rearmar, fazer algum tipo de ataque, nós atacaremos e esqueceremos esse tipo de acordo. Vale lembrar, galera, que o Líbano teve cerca de 1,2 milhão de pessoas deslocadas ali do sul do seu território, fugindo para a Síria, para outras posições, e eles já começaram a voltar em direção às suas casas. Mas a população israelense também teve, claro que num grau muito menor. A gente fala de quase 60 mil ou 70 mil deslocados ali do norte de Israel. Só que ali as movimentações foram menores. Tanto porque, claro, existem menos pessoas, né? Então, claro que a movimentação vai ser menor, mas porque existe também uma certa desconfiança. Em que sentido? Se Israel começa, tanto que existiram oposição a esse acordo dentro de Israel, inclusive, tá? Porque se Israel deixa de atuar no sul do Líbano e faz com que somente as tropas da ONU ou o exército libanês fiscalizem as ações do Hezbollah, é algo muito parecido com o que aconteceu nos anos 2000. Quem garante que o grupo não pode se fortalecer, e esse é um temor de parte da população israelense, e realizar, por exemplo, um ataque, uma incursão terrestre parecido com o que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado? Isso porque estamos falando de uma fronteira que na época era mais fiscalizada, a fronteira entre faixa de Gaza e Israel, e claro que o Hamas ele é muito mais frágil do que o Hezbollah. Então, a população israelense, olha como está dividida a opinião. A gente fala de 37% da população favorável a esse acordo, 32% da população contrária e 31% de indecisos. E é claro, mesmo que o Hezbollah, como força política, como força militar, alegue que vai respeitar o acordo, a gente sabe que existem organizações, milícias, grupos que atuam contra Israel. E agora, talvez, sem uma incursão, não estou defendendo a presença ali, tá? Só estou analisando as consequências geopolíticas. Pode ser que grupos, inclusive violentos, contrários à existência de Israel, possam conseguir se organizar de maneira melhor e realizar algum tipo de ataque. Então, eu vejo, tá? Inicialmente um acordo de 2 meses, um cessar-fogo estabelecido. Caso não haja um controle muito efetivo do Hezbollah e os seus grupos ali comandados, bem como, galera, da Unifil e também do exército libanês, qualquer tipo de ataque vindo do Líbano contra Israel, ou vice-versa também, pode colocar o acordo em risco. O Hamas, se aproveitando dessa situação, falou assim, olha, bem interessante o acordo que foi feito, inclusive o Brasil também, tá? Parabenizou Itamaraty e tal, só que temos outros problemas. Por exemplo, Israel também está fazendo uma incursão ali contra a faixa de Gaza. E nós, Hamas, enquanto liderança política regional, a gente quer estabelecer um cessar-fogo. Inclusive, o Hamas anunciou que já conversou, galera, com países ali como Egito, Catar e Turquia, e que quer um acordo sério para que haja a troca de prisioneiros. Só que, por enquanto, Israel está travando as negociações e, inclusive, conclamou o presidente dos Estados Unidos, o Biden, para que ele mediasse de novo a situação. Lembrando que entre Israel e faixa de Gaza, os 3 países que sempre tentam mediar, Estados Unidos, Catar e Egito. O Biden, vendo essas declarações do Hezbollah, falou, beleza, vou tentar de novo estabelecer uma proposta de cessar-fogo. Só que no caso, eu acho que é muito mais difícil, hein, galera? Por quê? Porque a gente fala de um Benjamin Netanyahu, e palavras, trouxe para vocês ontem, palavras do Smotrich. Ele coloca que a faixa de Gaza deve ser plenamente invadida por Israel, dominada por Israel, e reduzir a população palestina local pela metade, fazendo o que ele chamou de migração voluntária. Não sei exatamente o que ele classifica, né, como invasão voluntária. Mas temos ministros, representantes ali da sociedade israelense, defendendo que toda a região da Palestina, inclusive a Cisjordânia e a faixa de Gaza, sejam ocupadas integralmente por judeus, por israelenses. Então, não pega só na questão de um risco de um conflito, mas até mesmo numa questão ideológica, histórica, religiosa, de que todo o território deveria pertencer ao Estado de Israel. Então acho, tá, que inclusive essa proposta talvez de troca de prisioneiros, enfim, seja muito mais fácil entre Líbano e Israel, como foi estabelecido, embora seja uma paz bastante frágil, do que exatamente entre faixa de Gaza e Israel.
E o Benjamin Netanyahu aproveitou que o acordo foi firmado e que, assim, como eu falei para vocês, o Hezbollah ele oferece um risco muito maior do que o Hamas pela sua própria capacidade militar e anunciou que agora o objetivo vai ser a cabeça do povo. Professor, como assim a cabeça do povo, né? Israel sempre colocou que a liderança dos grupos que fazem ataques contra Israel, é o chamado eixo da resistência, como eles se auto-chamam, né? Como eles se autodenominam, que é liderado pelos iranianos. O Irã, então, tem palavras fortes sobre o Hezbollah, sobre o Hamas, sobre a Jihad Islâmica, sobre membros do Paquistão, os Houthis no Iêmen, sobre uma série de organizações, a Síria de Bashar al-Assad. Então, o Israel considera que esses acordos aí com os tentáculos do povo, ou seja, com os inimigos de Israel, mas que não comandam as operações, não garantem a segurança do país. Ou seja, o objetivo vai ser o Irã. Lembrando que o Irã ele vem adotando uma posição relativamente dúbia. Eu trouxe para vocês que vai ter reunião do Irã essa semana, inclusive, com Alemanha, Reino Unido e França. O Irã se propondo a voltar para o acordo nuclear. Ou seja, em que haja menos sanções econômicas contra o Irã, mas que o Irã abra o seu programa nuclear para vistorias internacionais da própria AIA, agência da ONU especializada aí, né, no enriquecimento, fiscalização do uso de armas nucleares. Talvez o Irã esteja fazendo isso para ganhar tempo, já que o ataque israelense, além de pegar no ponto importante de enriquecimento de urânio, também comprometeu muito as defesas aéreas iranianas, os sistemas S-300, que detectavam ali, né, que protegiam o Irã, estão completamente danificados pelo último ataque israelense. Então, ao mesmo tempo que o Irã se porta como inimigo de Israel, fala da destruição ali dos sionistas, enfim, também é um país que está frágil e talvez até por isso querendo angariar menos inimizades, vamos colocar assim, no cenário internacional, para ganhar um pouco mais de tempo até conseguir se rearmar. Será, pessoal, que Israel fará um novo ataque contra o Irã agora? Ou vai esperar o Irã, que ainda promete retaliar o último ataque israelense, fazer um ataque e aí sim retaliar a retaliação do Irã? Enfim, tá? Essas idas e vindas do Oriente Médio comprometem bastante, claro, a segurança e a estabilidade regional. Vamos falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump. A gente vem falando bastante aqui nos últimos vídeos. Porque, claro, a gente está falando dos Estados Unidos, que é a maior potência bélica e a maior potência geopolítica global. Ah, professor, eu gosto, não gosto dos Estados Unidos. Não interessa isso. O que interessa é que uma decisão do Trump impacta na economia mundial, na geopolítica mundial, nos aspectos militares globais. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quais serão os próximos passos do governo Trump. Ele anunciou, por exemplo, ontem mesmo, trouxe para vocês, que ele vai colocar sobretaxas em Canadá, México e China. México e Canadá, sobretaxas de 25%, e no caso da China, sobretaxas extras, que agora ele falou que podem chegar na casa de 10%. Professor, mas eu tinha lido que as taxas elas iriam variar de 60% a 200%. Verdade, mas essas são as taxas convencionais, vamos colocar assim, que o Trump já tinha falado que ia adotar contra os chineses, alegando que a China hoje tem uma balança comercial muito positiva com os Estados Unidos e que está roubando empregos, roubando indústria, roubando, né, ou trocando ali recursos com os chineses, com a balança completamente deficitária para os Estados Unidos. Então o Trump, com a sua política America First, primeiro pensar nos interesses americanos, para depois pensar nos interesses globais, quer superar esse déficit econômico que tem com os chineses, que é o principal país aí, né, o principal parceiro comercial dos americanos, numa relação bastante deficitária para os Estados Unidos. Só que agora, essa taxa adicional está cerca de uma política que o Trump alega, que é uma política de combate aos opioides americanos. Já tratei com vocês também, galera, que os dados eles são muito preocupantes para a sociedade americana de uma overdose, de uma situação de calamidade pública em relação ao uso do fentanil. A gente sabe que esse tipo de entorpecente, esse tipo de opioide, vem principalmente pela fronteira sul do México. Professor, e o que isso tem a ver com os chineses? Segundo os Estados Unidos, os chineses, de maneira proposital, eles vendem os insumos em direção ao México ou a organizações mexicanas para que eles consigam produzir essa substância. E aí essa substância seja comercializada nos Estados Unidos e destrua a sociedade americana por dentro. Ou seja, faz parte, segundo os americanos, de uma guerra híbrida. Ou seja, com os chineses fazendo não um ataque convencional, mas um ataque à sociedade americana, a destruindo internamente por meio de opioides. A China alega
que isso é mentira, que isso é desinformação, e inclusive a própria mídia chinesa, galera, colocando que os Estados Unidos eles estão buscando um bode expiatório para suas próprias crises internas. Inclusive porque Pequim tem cerca de 400 bilhões de dólares em venda de produtos industrializados, enfim, para os Estados Unidos. Para vocês terem uma noção do impacto do Trump na economia global e na economia chinesa, a previsão que a gente tem para o crescimento da economia da China para o ano que vem está na casa de 4,1%. Se o Trump, de fato, sobretaxar em 60 a 200, ou agora, por conta do fentanyl, de 70 a 210%, isso pode fazer com que o crescimento caia para 3,8%, ou seja, menos 0,3%, em uma sociedade chinesa que já vem passando por um processo de desaceleração da sua economia. Ou seja, pode comprometer a segunda maior economia do planeta. E aí a China alegou que não vai deixar sem contramedidas. Então, se o Trump, de fato, fizer essas sobretaxas, a China vai ser obrigada a responder também com defesa, com protecionismo econômico, com sobretaxas econômicas. Só que a China já adiantou que em uma guerra comercial não há vencedores, que o mundo inteiro perde. Inclusive garantindo que os Estados Unidos hoje, eles atravessam uma crise muito grande, que é a crise inflacionária. Se os Estados Unidos começarem a adotar práticas protecionistas muito intensas, isso quer dizer que produtos estrangeiros vão entrar a um preço maior nos Estados Unidos, aumentando ainda mais a inflação, reduzindo o poder de compra do trabalhador americano e comprometendo, claro, toda a economia do país, a geração de emprego, a movimentação da economia. Então a China alegou que é uma atitude míope do Trump porque enxerga somente a curto prazo os possíveis benefícios na balança comercial, mas vai comprometer muito a sociedade americana, principalmente no quesito inflação. Sobre a Península Coreana, informações da Reuters, que a equipe do Trump, que já foi ali montada com secretários, relações exteriores, já começa a tentar mediar algumas situações no cenário geopolítico global. E um dos pontos de maior tensão está acerca da Coreia do Norte. E eu já trouxe para vocês por quê, né? A Coreia do Norte, ela assinou um acordo de defesa com os russos, que garante, além do compartilhamento de tecnologia militar, tecnologia de satélite, tecnologia nuclear, inclusive, em troca de militares norte-coreanos em solo russo, além também de capacidade de projéteis, equipamentos, inventário mesmo para a guerra Rússia e Ucrânia destinado para os russos, um acordo de defesa mútua. Ou seja, caso a Rússia seja agredida, os norte-coreanos defenderão os russos. Caso a Coreia do Norte seja agredida, a Rússia defenderia a Coreia do Norte. Artigo 4º do artigo assinado ali entre os dois países. Só que na última vez que o Trump ele foi presidente, ele disse, né, que o Kim Jong-un, inclusive falou isso durante a campanha eleitoral, tenho certeza que o meu amigo Kim sente saudades do governo Trump. E de fato, a gente chegou a ter um período de negociação entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Eu lembro, galera, já gravava inclusive vídeos aqui pro canal, né, que um falava... Lembra que o Kim Jong-un tá? Estados Unidos, se vocês continuarem com as suas ameaças, eu vou apertar o meu botão vermelho aqui contra vocês. Aí o Trump, ok, Kim Jong-un, você vai apertar o seu botão vermelho? Toma cuidado, porque eu também tenho um botão vermelho, só que o meu é maior e de fato funciona. Né? Então parecia uma briguinha ali na época do Twitter, né? Tweet, o Kim Jong-un contra o Trump e tudo tal. De repente, começaram a amenizar as declarações e foi assinado, na verdade, foi marcado um encontro entre os dois. E, inclusive, um documento foi assinado. Nesse documento, havia o compromisso dos Estados Unidos reinserirem a Coreia do Norte dentro do mercado global e a Coreia do Norte abriria o seu país para vistorias internacionais, inclusive com a possibilidade da finalização das suas armas nucleares. No final das contas, ninguém conseguiu dar o primeiro passo, poxa, quem será que toma a atitude primeiro? Mas vai lembrar que o Trump já fez visitas, o Trump já chamou o Kim Jong-un de um grande líder para o seu povo, entende? Então, assim, há expectativa, principalmente para os japoneses e para os sul-coreanos, que a ascensão do Trump à cadeira de presidente dos Estados Unidos possa amenizar um pouco a situação da Península Coreana. Será, pessoal, que ele vai conseguir? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante sobre o Trump é que ele acabou de divulgar o Keith Kellogg, que é um general que inclusive participou do seu último governo, como responsável pela promoção da paz entre Rússia e Ucrânia. Segundo as suas próprias palavras, ele vai obrigar os dois países a negociarem. Vai ser uma paz garantida através da força, para que os Estados Unidos e o mundo voltem a ficar seguros.
A proposta se baseia num congelamento da linha de conflito, ou seja, a Rússia e a Ucrânia parariam de se atacar para iniciar uma proposta de cessar-fogo. Os Estados Unidos só forneceriam armas à Ucrânia se a Ucrânia aceitasse negociar, e caso a Rússia não aceitasse negociar, fortaleceriam o fornecimento de armas para a Ucrânia. Aparentemente, a criação também de uma zona tampão de aproximadamente 1.200 a 1.300 quilômetros, que militares europeus teriam que dar conta de nem a Rússia transpassar, como a Ucrânia também não passar por essas áreas, e a promessa que a Ucrânia não entraria para a OTAN, pelo menos não no futuro próximo, aparentemente durante uns 20 anos. Muito possivelmente a Ucrânia vai rejeitar essa proposta, porque a Ucrânia garante que fazer uma negociação com a Rússia ocupando o território ucraniano e muito possivelmente negociando com o Putin, não tendo tantas moedas de troca a não ser o território de Kursk, significa ceder parte do território para a Rússia. Claro, pessoal, se a Ucrânia não aceitar negociar nesses princípios, segundo a promessa do Keith Kellogg e do Trump, muito possivelmente a ajuda à Ucrânia vai acabar. Ou seja, ou aceita negociar sim, ou não aceita. Aparentemente, a Rússia ficará muito mais feliz com essa proposta do que exatamente a Ucrânia. E aí, pessoal, será que o Zelensky aceita? A gente teve também hoje a assinatura de um documento que eu já tinha colocado ali para vocês, um documento super importante sobre a relação da sociedade e da economia russa. A gente sabe que a Rússia hoje tem uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes, mas assim como vários países europeus e vários outros países do mundo, vem passando por um processo de envelhecimento populacional, uma redução do número de jovens, um desinteresse pela própria natalidade por vários fatores, né? O aumento do custo de criação do filho, a própria questão da urbanização, o acesso mais facilitado a métodos contraceptivos, a participação mais efetiva das mulheres no mercado de trabalho, a própria concepção da não necessidade necessariamente de ter um filho para conseguir ser feliz ou levar a sua vida. O ritmo de vida mudou, né? O cotidiano ele alterou, e não foram só as questões econômicas sociais, mas as próprias questões culturais também foram modificadas. Tanto que os países europeus, ou o Japão, ou a Coreia do Sul, começaram a fazer políticas econômicas. Não, vamos dar incentivo fiscal, vamos dar uma bolsa para quem quiser ter filho, para tentar incentivar a natalidade, para aumentar o número de jovens e adultos, para aumentar, inclusive, a PEA, a população economicamente ativa. Isso não vem dando certo. Sabe por quê? Como eu trouxe para vocês, a questão não é somente social e econômica, a questão é também cultural. E a Rússia vai bater nesse ponto. O Putin, ele chancelou, ele assinou uma lei que proíbe uma propaganda antinatalidade. Ela criminaliza mensagens que desencorajem a natalidade, seja colocada, pessoal, em mídias sociais, em mídias convencionais, em outdoors, em publicidade, em filmes, em séries. Tudo que desincentive a natalidade pode ser criminalizado, inclusive com penas com multas ou até mesmo com punição de reclusão social. A questão é, o que é um material que desincentiva a natalidade? Se eu trouxer, por exemplo, um filme que tem um casal homoafetivo feliz, isso está desincentivando a natalidade? Se eu trouxer, por exemplo, uma família, ou então, por exemplo, um indivíduo, um homem ou uma mulher que vive sozinha e tem uma vida confortável, isso está desincentivando a natalidade? Ou seja, a gente começa a ter uma complicação exatamente de qual é o poder do Estado para conseguir definir as regras. Ele alega que, nesse momento, isso não quer dizer nenhum tipo de punição para quem escolha não ter filho, mas que para propagandas, produções culturais que desincentivem a natalidade, isso está criminalizado na Rússia. A gente sabe, galera, que recentemente a Rússia fez uma retaliação bem importante contra os ucranianos. Até trouxe para vocês, né, ontem, que a Rússia considerou que o ataque com os mísseis, ataque MS, mísseis de longo alcance, cedido pelos Estados Unidos, e também com o Storm Shadow, míssil britânico, vai fazer com que a Rússia faça novas retaliações. Não sabemos quando, não sabemos como, mas muito possivelmente, se a primeira retaliação aos mísseis de longo alcance foi justamente a utilização de um míssil balístico de capacidade intermediária que pode carregar ou não ogivas nucleares, muito possivelmente essas respostas novas também vão vir com esse equipamento, o Oreshnik, que é, segundo Putin, a grande revolução, pelo menos para ter uma produção em série com custo não tão elevado com outras armas mais poderosas, pode causar no campo de batalha.
Porque esse míssil ele tem capacidade de até 5.500 quilômetros de alcance, ou seja, pegaria em todos os pontos do continente europeu. E assim, por coincidência, foi divulgado que para chegar em Bruxelas, que coincidentemente é a sede da OTAN, coincidentemente, claro, né? Tô sendo irônico, tá? São 17 minutos de voo. E é uma arma praticamente indefensável, assim como praticamente todos os mísseis balísticos, principalmente se forem utilizados em grande quantidade, tá? Foi divulgado que, de novo, né, o que foi usado na Ucrânia não estava carregado com ogivas nucleares, mas ele pode ser carregado. Só a gente tinha uma dúvida de quanto. A mídia russa divulgou que é uma capacidade de, próximo, hein, pessoal, 900 quilotons, ou seja, equivaleria mais ou menos a 45 bombas de Hiroshima. E aí, galera, será que isso coloca um certo medo nos ucranianos? Acredito que sim. Um conjunto de fatores, né? Tropas, pessoal, mal treinadas, a gente tem uma dificuldade de angariar novos combatentes, muito possivelmente os Estados Unidos, a partir do governo Trump, não vai apoiar, como apoia, por exemplo, o governo Biden, até por isso o governo Biden está nessa tentativa até meio que desesperada, né? De perdão de dívida, fornecimento de minas terrestres, fornecimento de mísseis de longo alcance para combater os russos, porque a Rússia teve o maior ganho mensal desde o início do conflito, ou seja, os ganhos russos estão acelerados no campo de batalha. E o Oreshnik pode ser mais uma medida não só de dissuasão, mas se não for usado com ogivas nucleares, até mesmo uma forma de combate não só à Ucrânia, mas ao próprio continente europeu. Para finalizar, pessoal, notícias do Brasil, notícia super importante, hein? A gente vem trazendo aqui todos os acontecimentos relacionados ao que vem rolando no Carrefour, ao que vem rolando ali Brasil, a França, tal. Para quem não sabe muito bem o que está rolando, o Brasil está finalizando, se bem que eu falo isso há bastante tempo, né? Um acordo Mercosul-União Europeia, em que o Mercosul vai colocar os seus produtos livremente no mercado europeu e vice-versa. Só que isso preocupa muito os produtores europeus, porque os produtos dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, eles são mais baratos, mais competitivos que os produtos europeus. E aí os produtores, principalmente os franceses, conhecidos como o celeiro agrícola da União Europeia, eles estão preocupados porque eles vão perder o seu mercado. E aí eles começam a alegar que o produto brasileiro é de má qualidade, que as leis ambientais brasileiras são menos rígidas, que existe uma lei, por exemplo, que não foi ainda aplicada, mas que já existe na União Europeia, que áreas vindas de desmatamento a partir de 2020 não podem entrar no bloco para alegar que esse acordo não pode ser firmado. E a França é o principal país opositor a esse acordo, tá? Vai lembrar, professor, mas eu acho legal, né? Pô, uma área que não foi desmatada a partir de 2020, acho interessante. Nem todo desmatamento ele é ilegal. Aqui o Brasil tem um código florestal relativamente bom, tá? Por exemplo, uma área na Amazônia, se você compra 100 hectares, você tem que preservar 80% disso e só pode plantar em 20. Ah, entendi. O professor falou então que a questão ambiental no Brasil está resolvida. Não falei isso, porque ainda há muito desmatamento ilegal. Mas entendam, não é todo desmatamento que ele é ilegal. Então você trazer essa generalização interessa muito a um protecionismo francês. Eles alegam, o Brasil usa mão de obra escrava, o Brasil desmata a Amazônia, desmata o Cerrado, não porque eles estão preocupados com o nosso meio ambiente ou com a nossa população desassistida pelo Estado, e sim porque eles querem proteger os seus produtores locais. E dentro dessa premissa, o Alexander Bompard, né, que é o CEO do Carrefour, ele anunciou que realmente, olha, em apoio aos agricultores franceses e aos pecuaristas, a gente não vai mais comprar carne brasileira pro Carrefour. E aí, professor, isso é ruim? Isso é bom? Isso é péssimo, né? Para o Brasil. Na verdade, ele ainda criticou a própria qualidade da carne brasileira. Nisso, os nossos pecuaristas, agricultores, deixaram de vender carne para o Carrefour do Brasil, porque alegavam, né? Poxa, se não saiu para o Carrefour francês, não saiu para o Carrefour brasileiro. Só que o Carrefour aqui no Brasil é a segunda maior operação do Carrefour, excetuando, claro, o Carrefour francês. O Alexandre Bompard, ele foi lá, pediu desculpas, falou que, na verdade, né, só o Carrefour da França, que sempre comprou de pecuaristas franceses, não ia comprar do Brasil, mas que era muito mais uma medida de apoio à França do que exatamente criticando a postura brasileira. Pediu desculpa, falou de cooperação, enfim, mas aparentemente não convenceu muito. Tanto que, por exemplo, pessoal, a gente tem representantes do agro brasileiro colocando que vão abrir uma representação na própria Comissão Europeia criticando a postura do Carrefour e da França. Embora o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, tenha falado que é uma página virada, o próprio Lula hoje se pronunciou sobre o assunto. Falando ali, tá?
Eu quero que o agronegócio brasileiro continue crescendo e causando raiva em deputado francês. Inclusive hoje, um achincalhou os produtos brasileiros. Porque nós do Mercosul vamos fechar o acordo e nem é pelo dinheiro, mas só porque há décadas que a gente está negociando. Cara, quando ele fala sobre o deputado francês, ele está falando de um parlamentar da França que colocou que ele não vai deixar a França, né? Os agricultores morrerem, entre aspas, ou seja, porque vão ser prejudicados, e porque os pratos dos franceses não são lata de lixo, alegando que o nosso agronegócio é péssimo. Lembrando que o Brasil exporta carne, galera, para mais de uma centena de países e segue os princípios básicos da União Europeia, tá? Entende o que está acontecendo? O Lula, inclusive, falou, tá? Se os franceses não quiserem um acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita hoje é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen, a representante da União Europeia, tem procuração para fechar o acordo, que inclusive eu pretendo fechar ainda esse ano. Vale lembrar, pessoal, que o acordo poderia ser fechado na reunião do G20, não foi, e agora temos uma cúpula do Mercosul, agora, dia 6 de dezembro, que vai ser finalizada ali no Uruguai. Muito possivelmente, se bem que eu falo isso há bastante tempo, né? O acordo deve ser finalizado ali, mesmo com a resistência dos franceses. Mas percebam como a gente está aumentando o nosso tom. A França não apita em nada. Quem apita é a Comissão Europeia, tá? Ele também falou sobre alguns outros pontos, principalmente sobre a possibilidade aí do governo Trump. Porque a gente sabe que o Trump tende a adotar políticas mais protecionistas. Ele alegou que é normal, os Estados Unidos pensam nos seus próprios interesses, assim como o Brasil também pensa nos seus próprios interesses. Se houver convergência, ótimo, é excelente que tenha. Se não houver, não há negócios. Mas falou que o Brasil vai tentar procurar novos mercados também, como o Japão e como o Vietnã, para tentar diversificar aí os seus investimentos e as suas relações comerciais. Será, pessoal, que de fato vai dar certo? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, notícia bem importante também, nós tivemos o dólar chegando a quase 5,90. E isso acontece no mesmo dia em que hoje, 8h30 da noite, inclusive num pronunciamento que vai ter um pouco mais de 7 minutos, Fernando Haddad, o nosso ministro da Economia, fará um pronunciamento prezando pelo chamado ajuste fiscal. Sim, pessoal, o Brasil ele tem uma regra fiscal, ou seja, em relação a gastos e arrecadações, chamado de arcabouço fiscal, que garante que a gente tem que tentar estabelecer um déficit zero, ou seja, tudo que a gente gasta é exatamente o que a gente ganha, e que os gastos eles não podem subir mais do que 70% da alta da receita e nem avançar 2,5% acima da inflação. Só que, pelo menos até o momento, o Brasil vem apresentando esse déficit orçamentário. E a questão é que grande parte desse déficit não está associado somente aos gastos. Vamos separar, em gastos obrigatórios e em gastos não obrigatórios, para tentar deixar mais didático. O que seriam os gastos obrigatórios? Gastos com previdência, gastos com funcionalismo público. Você não pode deixar de pagar a previdência ou parar de gastar funcionalismo público, né? São gastos obrigatórios. E tem também os gastos não obrigatórios, que a gente pode colocar, pessoal, bolsas de estudo, fiscalização ambiental, programas como farmácia popular, outros programas aí que cada ministério vai ter a sua proposta. Só que esses gastos obrigatórios, eles vêm aumentando demais, fazendo com que o Brasil, para manter uma meta de déficit zero, tenha que reduzir esses gastos não obrigatórios, que são grande parte aí dos programas sociais. Então, a Haddad vai ter que cortar nos gastos obrigatórios, muito possivelmente mandando claro, né, o Brasil não é uma ditadura, vai ter que passar pelo Congresso toda a proposta de aprovação. Não foi feito o pronunciamento, mas há um indício que a gente vai ter, galera, um limite do aumento real do salário mínimo, mudança de regra de aposentadoria, ou, né, não é exatamente uma aposentadoria porque é um programa diferente, mas aposentadoria, entre aspas, dos militares e mudanças em regime como, por exemplo, o abono salarial e também o seguro-desemprego. Professor, isso é bem pouco popular, não é? Sim, ainda mais, né, para um governo aí de esquerda, né, que geralmente tem essas questões dos programas sociais, enfim, como seu mote de governo. Até por isso, o Haddad anunciou um corte, na verdade, né, uma mudança em que as pessoas que ganham até R$5.000 mensais ficarão isentas do imposto de renda. O que eu particularmente acho legal, né, interessante, porque, de fato, cara, a gente não corrige a nossa tabela do imposto de renda há muito tempo. E a inflação vai comendo o poder de compra, e hoje, né, 5 mil, inclusive, é até pouco. Mais pessoas deveriam ficar isentas do imposto de renda se seguisse a regra que foi estabelecida há anos atrás.
A questão, e aparentemente, né, por isso que houve essa disparada do dólar, é que não há uma confiança de fato que a gente vá conseguir estabelecer essa relação de déficit zero. Porque talvez, cara, essa isenção do imposto de renda seja um aumento ou uma redução muito grande da arrecadação, mas sem uma redução tão grande assim dos gastos públicos. Principalmente porque pega também em programas sociais. Eu vejo como esse anúncio, exatamente no mesmo dia do programa do anúncio de pacote fiscal, como vou cortar esses gastos aqui de salário mínimo e tal, mas prometo isentar em 5 mil, hein? Lembra dos 5 mil, tá? Para não me criticar muito aqui por essas medidas. E aí, pessoal, acha a proposta interessante? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.